aos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Lendo a palavra de Deus, amados irmãos, eu encontrei o maior vexame registrado dentro da Bíblia Sagrada, o maior vexame que Israel passou até hoje, e a pior declaração que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, expressada por algumas pessoas. E quando nós lemos o livro de Números, capítulo 13, e os versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos algo que mudou a história de uma nação, que fez com que uma nação andasse, que fez com que uma nação circulasse durante o deserto, fez com que uma nação sofresse durante 40 anos, por causa de uma declaração de 10 pessoas que não acreditaram na promessa de Deus. Amados, nós sabemos que existe algumas síndromes, e a síndrome, o objetivo dela é mudar o comportamento da pessoa. Quando a pessoa leva junto com si alguma síndrome, ela tem algum comportamento estranho, o seu comportamento é estranho, e o objetivo da síndrome é isso, mudar o comportamento da pessoa. E eu queria nessa noite trazer aos irmãos uma palavra, e eu gostaria de falar sobre a síndrome do gafanhoto. Quem sabe você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, ou quem sabe ouviu essa palavra pela primeira vez, ou quem sabe não sabia que existia essa síndrome, a síndrome do gafanhoto. Diga, síndrome do gafanhoto. Quando eu leio, amado, essa palavra, e principalmente no versículo de número 31, eu descubro e vejo a síndrome do gafanhoto na vida desses homens, porque esses homens eram príncipes de Israel, eram homens separados para uma missão específica, não eram homens qualquer, eram homens simples, mas a Bíblia chama eles de príncipes. Eram 12, cada um de uma tribo, eram príncipes da tribo de Israel. Moisés chama 12 homens e envia eles para a terra de Canaã, para eles espiar a terra, para ver se realmente aquilo que Deus, não que eles estavam trazendo sobre si um sentimento de dúvida, vai lá para ver se realmente é aquilo que Deus falou. Não é isso que eu estou dizendo aos irmãos, mas Deus havia feito uma promessa para Israel. Não sei se vocês lembram, mas Israel esteve por 400 anos na terra do Egito, e Deus libertou aquele povo com mão forte. Deus libertou Israel através de Moisés com grandes sinais e maravilhas, e pragas foram enviadas sobre o Egito, e Deus arranca aquele povo do Egito com mão forte. Depois, logo à frente, nós vamos ver Deus usando Moisés para que aquele mar vermelho se abra, e Israel atravessa o mar vermelho, irmão, em terra seca. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar em terra seca, nem os seus pés foram sujos de barro, de lama, devido ao fato de eles atravessarem um lugar cheio de água. E eles atravessam, e do outro lado eles cantam o hino da vitória, mas eles estão em direção da promessa, eles estão em direção daquilo que Deus havia falado para eles, eles estão em direção daquilo que Deus havia prometido para eles. E qual é a promessa? De Deus levar eles a uma terra que mana leite e mel. Amados, Moisés pega 12 homens, um de cada tribo, príncipe das tribos de Israel, um de cada tribo, envia eles para aquela terra, para espiar a terra. E a Bíblia diz que durante 40 dias eles espiam a terra, eles andam, vejam, escondidos, penso eu, eles estavam, e eles
teve tempo suficiente para ver como a terra era, sim ou não? Porque se você vai num lugar, irmão, durante 40 dias, penso eu que 40 dias é o tempo suficiente para você conhecer bem o lugar, sim ou não? Para você conhecer bem aquele lugar. E eles foram, durante 40 dias eles estiveram lá, e eles voltaram, e a Bíblia diz, no versículo, a partir do versículo 27, com a qual nós lemos nesta noite, você vê aqueles homens relatando o que eles viram, o que eles ouviram naquela terra. E eles confirmaram, realmente, a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, como nos textos da qual nós acabamos de ler, irmãos, versículo 27, e contaram, disseram, fomos à terra, a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Está aqui o seu fruto. Ainda trouxeram a prova do que eles viram, ainda trouxeram os frutos. Então a promessa de Deus era verdadeira. Diga, a promessa de Deus era verdadeira. Só que o homem é falho. O homem traz sobre si sentimentos estranhos que nos levam, irmão, a afastar da promessa de Deus. O homem leva sobre si sentimentos que nos distancia e que muitas vezes faz com que nós perdemos aquilo que Deus havia prometido. E esses homens traziam sobre si a síndrome do gafanhoto. Diga, a síndrome do gafanhoto. No versículo 31, eles declaram assim: não podemos subir. E essa síndrome, ela traz sobre si, irmão, alguns sintomas. E qual foram esses sintomas que estes homens revelaram a Israel e fez com que toda Israel fosse contaminado por este sentimento de derrota, por este sentimento de fracasso, sem nenhuma dúvida no meio do povo. E ele diz no versículo 31: não podemos subir. Então o primeiro sentimento que eles espalham e o sintoma que eles apresentam perante Israel é o senso de fraqueza, ou seja, não podemos subir. Isso revela um sentimento de fraqueza, um sentimento de que eu não posso, um sentimento que nós não podemos subir. Isso é o sentimento de uma síndrome, e a síndrome do gafanhoto. Por que a síndrome do gafanhoto, irmãos? Daqui a pouquinho você vai entender por que a síndrome do gafanhoto. Ela revela em nós a fraqueza. Não podemos subir. Quantas vezes em nossa vida nós demonstramos algum sentimento desse sentido que eu estou dizendo? Alguns sentimentos, agora eu estou revelando, sentimento de fraqueza. Aí será que eu posso? Aí eu acho que eu não vou conseguir. E aí vem o sentimento de será, o sentimento de dúvida, o sentimento de fraqueza em nossas vidas. E a Bíblia diz, irmão, revela, diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que Deus, Ele responde, Deus, Ele cumpre tudo aquilo que pedimos ou pensamos também. Glória a Deus. Então isso significa que aquele que está em nós é forte, e que se aquele que está em nós é forte, nós se tornamos fortes também em nome de Jesus. Aleluia, porque Ele está em você. Quando o diabo tentar semear no meu coração que você não pode, você diz para ele que você pode. Amém? Porque maior é aquele que está em você. Diga para o seu irmão, maior é aquele que está em você. Senso de fraqueza. No versículo 31, não podemos subir. Número 2, complexo de inferioridade, porque ele é mais forte do que nós. Quantas pessoas, irmão, não têm esses sentimentos
complexo de inferioridade. Eu sou um coitadinho. Eu não posso. Eu acho que eu não consigo. Você pode e você é capaz. Amém? E você pode chegar em lugares que você nunca chegou. Você pode alcançar coisas que você nunca alcançou. Você pode estar em um lugar que você nunca pensou em estar, porque Deus, Ele te ajuda, e maior é aquele que está conosco. Diga glória a Deus. Aleluia. Complexo de inferioridade. Quantas pessoas não levam dentro do teu coração esse sentimento, o complexo da inferioridade? Eles semearam o arauto do caos, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Ou seja, através daquele sentimento, eles foram capazes, irmão, de contaminar os demais também. Não sei se você já percebeu, irmão, quando você semeia esse tipo de sentimento, as pessoas que estão ao teu redor também são alcançadas. A tua família, os teus filhos. Anda lá triste pelos cantos, anda lá dizendo que você não consegue, que a tua família, anda de mal para pior. Vai acontecer, irmão, e toda a sua família vai ser contaminada. Toda a sua família vai ser contaminada. Por quê? Porque você está semeando este sentimento para toda a sua família, para a vida dos teus filhos. Ou você não percebeu que às vezes seu filho anda quieto pelos cantos, ou anda triste pelos cantos, ou está socado dentro de um quarto, enfiado dentro de um quarto? Por quê? Porque às vezes alguém dentro de casa está semeando esse tipo de sentimento. Às vezes tem pessoas que não têm coragem de enfrentar o espelho, tem coragem nem de enfrentar o espelho, sabia? Tem gente que não consegue nem olhar para o espelho. O espelho é aquele que você olha para pentear o cabelo, sabe? Você olha para ele e fala assim: esse cara aí, essa moça aí é uma vencedora, é um vencedor. Esse camarada aí é o cara mais bonito do mundo. Que não seja, mas profetiza, amém? Ele que não seja, mas profetiza. Essa mulher é a mulher mais bonita do mundo. É isso que você tem que declarar para a sua vida, irmão. Amém? E você vai jogar por terra o sentimento de inferioridade na sua vida. Aleluia. Fraca autoimagem, éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto. Fizeram dele, irmão, a sua imagem como gafanhoto. Eles trouxeram para si uma visão distorcida da realidade. 3, versículo 33. Éramos como gafanhoto aos seus olhos. Olha, irmão, a situação em que eles se colocaram diante daquilo que eles viram. Eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Sabia que muitas vezes a gente olha para o nosso problema e a gente tem uma visão distorcida do problema? Você sabia? Nós temos uma visão distorcida. Como assim, pastor? Uma visão distorcida. Às vezes você vê um rato, vou dar um exemplo. Às vezes você vê um rato e a sua visão é tão distorcida que para você é um leão. Está entendendo? É um leão. O teu problema é tão fácil de resolver. Às vezes é tão fácil de resolver, mas você enxerga aquele problema como uma grande tempestade que está soprando contra a sua vida. Uma grande tempestade que está vindo. E eles têm uma visão distorcida em relação àquilo que eles viram. Éramos como gafanhoto perante aos seus olhos. Tem uma frase que diz assim: não diga para o teu Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Por quê, irmão? Porque o teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus é maior do que a tua conta. O teu Deus é maior do que a situação que você está enfrentando. Você está entendendo? Amém. Nós éramos como gafanhotos perante eles. Tem pessoas que se sentem desta maneira perante os problemas. Ela se sente como um gafanhoto. Aí nós começamos a entender por que a mensagem dessa noite chama síndrome do gafanhoto. Porque o gafanhoto é um inseto, não sei se alguns aqui já teve a oportunidade
de ver este inseto, e é um inseto que em maior número, quando ele chega na plantação, ele acaba com tudo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver algum vídeo, de ouvir algum relato de que alguma plantação foi atacada por gafanhotos, e é um inseto pequeno, né? Mas ele em maior número, ele causa uma destruição muito grande. Quem sabia disso? Ele traz uma destruição muito grande, mas ele em si sozinho, você pode esmagar ele com os pés, né? E tem mulher que tem medo de gafanhoto. Tinha uma tia que, quando viu o gafanhoto, nossa, se criança voltava a arrancar os cabelos, tanto medo que tinha. Mas a situação, ela pode se tornar grande na sua vida, depende da maneira que você enxerga ela. Amém? Diga: eu não posso. Não, diga: eu não posso ter uma visão distorcida da minha situação. Você não pode ter uma visão distorcida. Às vezes a gente olha para o problema e a gente está tão pequeno, né? A gente está pequeno diante daquela situação e a gente pergunta: meu Deus, como vou resolver isso? Como vou sair dessa situação? Ou está dizendo igual os 10 espias estavam dizendo: nós éramos como gafanhoto perante eles. Eles induzem o povo ao desespero. No 14, versículo de número 1. 14, versículo 1. Diz assim: e então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. O povo entrou em desespero, irmão, ao ouvir aquilo. O povo entrou em desespero ao ouvir o relato daqueles 10 espias, dizendo que lá tinha gigante, dizendo que se eles fossem para lá eles iam morrer, dizendo que eles eram gafanhotos perante eles. E eu pergunto para você nessa noite: a quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido para a voz de Deus? Ou você tem dado ouvido para a voz do diabo? Você tem dado ouvido para coisas boas que vai te edificar, que vai te levantar, que vai fazer com que você alcance a promessa de Deus? Ou você tem dado ouvido a palavras negativas em que o diabo tem semeado às vezes no teu coração? Aquele homem se induz ao povo ao desespero, irmãos. Aqueles 10 espias, ele induz o povo a crer naquilo que eles estavam dizendo, a crer naquilo que eles estavam falando, e conseguiram. Eles induzem ao povo a murmuração. 14, versículo 2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Israel. Quando nós trazemos sobre si a síndrome do gafanhoto, o que nós fazemos é só murmurar da vida. Não estamos satisfeitos com nada. Se temos comida boa na mesa, reclamamos. Se não temos, reclamamos. Se temos bastante dinheiro, reclamamos. Se não temos bastante dinheiro, reclamamos também. Você pode possuir o melhor emprego que seja, mas essa pessoa sempre vai achar um motivo para murmurar. Mas aqueles que são verdadeiros adoradores, ele pode passar o que for, ele pode ter hoje, pode não ter amanhã, ele pode passar situação boa, situação difícil, mas ele sempre vai glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Aqueles que adoram o Senhor e creem, glorificam o Senhor nessa noite. Aleluia! Eles induzem ao povo a murmuração. 14, versículo de número 2. No 14:2 também, eles induzem ao povo a ingratidão. Antes tivéssemos morrido no Egito. Essa foi a declaração de Israel. Antes tivéssemos morrido no Egito. Olha só, que ingratidão
este povo fazer esta declaração. E pior ainda, no 14, versículo 3, eles dizem assim: e por que nos traz, Senhor, a esta terra, para cairmos a espada? 14:3, eles continuam dizendo: não nos seria melhor voltar para o Egito? Não é melhor, Senhor, ficar lá no mundo? Senhor, não seria melhor eu voltar lá para os meus forró? Não seria melhor, Senhor, eu voltar para as baladas? Não seria melhor, Senhor, eu voltar a fazer o que eu fazia? É isso que eles estavam querendo dizer. Seria melhor nós termos ficado lá no Egito. Irmão, 400 anos vivendo na escravidão. 400 anos vivendo debaixo do chicote. Aí Deus leva eles a uma terra, a conquistar uma terra que manda leite e mel. E essas foram as palavras deles: melhor ter ficado lá no Egito, Senhor. Melhor ter ficado lá. Tem pessoas que, às vezes, quantas vezes, no momento de desespero, ou quantas vezes, no momento de tribulação, de luta, você ora e parece que a resposta não vem, como já aconteceu muitas vezes comigo, ou às vezes aconteceu com você. Você ora pedindo uma resposta e aquela resposta não vem. E às vezes você fala com Deus: Deus, isso que eu estou precisando é urgente. É para onde? Se for possível. Quem já não fez uma oração assim? Senhor, eu preciso da resposta, Deus. E aí a resposta não vem. Aí a resposta não aparece. Aquela oração parece que não foi respondida aos nossos olhos. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava esperando o momento certo para ele agir. Deus estava esperando o momento certo, irmão, para agir na sua vida. Às vezes aquela situação que Deus colocou você foi para que você aprendesse, ou foi para que você resolvesse a situação. Mas nem por causa disso eu vou deixar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nem por causa disso eu vou dizer: Senhor, melhor eu estar lá no mundo, Senhor, cheirando cocaína, fumando maconha, indo para as baladas e prostituindo. Nem por isso eu vou dizer isso para você. Mas Israel chegou no ponto de dizer: era melhor nós termos voltado para o Egito. E nós entendemos, irmão, porque aquele povo ficou 40 anos no deserto. Eu não lembro o tempo. Alguém lembra? Da onde eles estavam até a terra prometida, irmão, eram poucos dias. 11. Eram poucos dias. Da onde eles estavam até a terra prometida, eram poucos dias. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, eles perderam a bênção, ficaram 40 anos. 40 anos no deserto, não dando volta. Ficaram perdidos. Eles ficaram no labirinto sem saída. E Deus disse: por causa disso, vocês não vão conquistar a promessa. Sabe por quê, irmão? Por causa da síndrome do gafanhoto. Eles induziram o povo a motivação: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Queria levantar um líder para que conduzisse eles, para eles voltarem lá para o Egito, para Faraó. A pessoa, irmão, que o povo chegou lá no Egito de novo. E aí, Faraó, voltamos, né? A gente foi lá tentar conquistar uma terra lá que Deus tinha falado, mas a gente voltou. A gente voltou para receber chicotada de novo, para comer cebola aqui no Egito. Já pensou? Aquele povo voltando de novo para o Egito, para comer cebola, para levar chicotada nas costas. Eles induziram o povo à rebeldia contra Deus. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. 14, versículo 9. Eles induziram o medo do inimigo, e não temais ao povo dessa terra. Ou seja, eles disseram que se eles fossem, eles
mereciam morrer. Induziram a perseguição contra a liderança instituída por Deus. E toda a congregação disse que os apedrejassem. Números 14, versículo 10. Vão pegar esse Moisés, vão pegar esse Arão, vão apedrejar eles. Olha só, irmão, que rebeldia do povo, a ponto de dizer para apedrejar Moisés e Arão. Sabe o que é isso? Isso é a síndrome do gafanhoto. O que fazer é como se constata que o povo está com a síndrome do gafanhoto. Primeiro, quebrantar-se diante de Deus. Então Moisés e Arão assinam sobre os seus rostos, e Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados com a atitude do povo. Eles ficaram indignados com a atitude que aquele povo estava, irmão, de dizer aquilo, de falar aquilo, da atitude que eles tiveram em relação àquilo que Deus havia falado para ele. Amém? Diga: a promessa de Deus é verdadeira. A promessa de Deus era verdadeira. Aquilo que Deus tinha falado realmente era verdade. Prova disso: eles foram, viram a terra, 40 dias, voltaram, trouxeram frutos de lá. Daqui a prova daquilo que Deus havia falado. Deus nesta noite tem uma palavra para você, dizendo que a promessa que Ele fez para a sua vida é verdadeira. A promessa que Ele fez para a tua vida é verdadeira. Hoje, em 2015, eu estou vivendo algumas promessas que Deus fez há muitos anos atrás para mim. E hoje eu estou vivendo essa promessa. E às vezes, no momento de indignação, nós perguntamos: Senhor, onde está a tua promessa na minha vida? E eu digo para você que a promessa de Deus na sua vida, ela é verdadeira. Diga amém. A promessa que Deus tem na sua vida, ela é verdadeira. Mas muitas vezes, irmãos, essa promessa, ela depende de nós para conquistá-las. Deus leva o povo na porta de Canaã. Eles estavam de frente da promessa, mas dependiam deles para que essa promessa fosse conquistada. Dependiam deles para que eles colocassem os pés, as mãos, como Deus havia dito. Dependiam deles de lá entrar na terra, expulsar os inimigos e conquistar a terra que Deus havia prometido. Mas aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram, aqueles que se levantaram contra a promessa de Deus, contra aquilo que Deus havia falado, esses não conquistaram a promessa que Deus tinha dito. Eles não entraram, e Deus disse: olha, vocês vão voltar para o deserto. E somente Josué e Caleb vai entrar na terra. E aconteceu, voltaram para o Egito, voltaram para o deserto, morreram, cada dia morreram, um a um. Quando se completou 40 dias, Josué e a geração daqueles que tinham murmurado, porque assim, irmão, você crê, Deus deu uma promessa para você, e você não lutar para que essa promessa se cumpra na sua vida, a promessa ela não morre, os seus filhos vão receber a promessa, sabia? Porque quando Deus promete algo para você, essa promessa, ela vai para a sua vida, ela é prometida para a sua vida e para a sua geração. A sua geração também é alcançada. Deus prometeu a promessa para Abraão, lembra? E depois veio Deus confirmando a promessa para Isaac, para Jacó, porque Jacó, Isaac, era a geração de Abraão. E eles estavam debaixo da promessa. Então você está debaixo da promessa, os teus filhos estão debaixo da promessa, os filhos dos teus filhos estão debaixo da promessa, mas para que essa promessa se cumpra, depende de você. Diga para o seu irmão: depende de você. Depende de você. O segredo é se quebrantar diante de Deus.
firmar-se nas promessas infalíveis. A terra pela meio a qual nós passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Amém? Nós estamos vivendo hoje no ano de 2015. Se fala de crise no país, se fala que as coisas vão piorar, é assim? Que as coisas estão de mal para pior. Nós temos um governo, nós temos um país que nós temos as maiores taxas do mundo, mas eu quero dizer para você que serve ao Senhor. Você pode estar vivendo a pior crise que o país possa estar vivendo, mas o suprimento de Deus virá sobre a tua vida, amém? A abundância de Deus virá sobre a tua vida, porque você está debaixo de uma promessa. Aleluia! Glória a Deus. Numa circunstância, Israel murmura contra Deus, dizendo: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando você lê essa palavra, irmão, é uma murmuração, sabia? É uma murmuração de Israel contra Deus, afrontando Deus. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? E Deus provou para eles que Ele prepara uma mesa no deserto. Quando eles estavam com fome, Deus mandava carne para eles. Quando eles estavam com sede, Moisés tocava na rocha e a rocha brotava água. Ou até mesmo quando encontrava algum riacho, Moisés tocava na água, a água era impura. Quando Moisés tocava, a água se tornava pura para beber. De dia, no deserto, é um calor violento, irmão. É um calor fatigante. Você está reclamando que esse dia está calor, né? Às vezes na igreja vem também, senta perto do ventilador, porque está calor, né? Para se refrescar. Mas o deserto é um calor insuportável. Sabe o que Deus fazia? Sabe o que Deus fazia? Deus mandava uma nuvem de dia. Você sabe qual era a função da nuvem? A função da nuvem era para proteger aquele povo daquele calor terrível do deserto. Então Deus trazia sobre aquele povo uma temperatura ambiente. Então, irmão, aquele povo tinha ar-condicionado no deserto. À noite, dizem que a temperatura do deserto muda. À noite diz que faz frio. E deserto é um lugar cheio de escorpião, serpente, cobra, né? Assim, para quem estudou bastante sabe disso. Então era perigoso você andar no deserto e você ser picado pelo escorpião. O que Deus fazia? Deus mandava uma coluna de fogo. Olha que glória! Você vê aquela coluna de fogo andando, e a coluna de fogo ela servia para duas coisas. Primeiro, para guiar o povo. Segundo, para aquecer o povo e espantar animais peçonhentos, cobras, escorpião. Então eles eram protegidos também através da coluna de fogo. Os seus sapatos, a gente compra um sapato hoje, né? Daqui 2 meses já começa a vir um buraco embaixo, começa a arrebentar do lado, né? A semana compra uma sandália, já arrebenta a... Eu gosto de aprender lá com o seu irmão, que só mulher que entende de sapato, de sandália. E mulher gosta de sandália, né? Meu Deus. Nós fizemos um bazar uma vez, era 200 pares de sapatos de mulher e 10 de homem. Aí eu cheguei para a conclusão que a mulher consome mais em relação a isso, né? Enquanto o homem tem lá 2 sapatos, a mulher tem 20, faz coleção de sapatos. Mas a Bíblia diz que nem as suas sandálias vão se envelheceram, as suas roupas se tornaram novas, ficaram durante 40 anos e não estragou a roupa, não estragou a sandália. E aí Deus provou que Ele prepara uma mesa no deserto. Diga glória a Deus. Então eu quero que você saia deste lugar lembrando sempre disso. A promessa de Deus é verdadeira na minha vida. A promessa de Deus é verdadeira na minha vida, e essa promessa está dependendo de mim, para que ela se cumpra em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem na promessa do
Senhor? E quantos vão avante e vão lutar para que essa promessa se cumpra na sua vida? Diga glória a Deus. Aplauda o seu bem forte. Aleluia. Firmar-se nas promessas. Você precisa se afirmar na promessa de Deus, irmão. Não ficar meio Maria mole, como diz, né? Não ficar meio um dia crê, outro dia não crê. Diga aqueles crentes que cada dia ele apresenta um sentimento, cada dia ele está de um jeito. Tem dia que se passar um demônio na calçada, irmão, o demônio ele atravessa do outro lado da calçada, mas não passa na frente dele, tão forte que ele estava. Mas tem dia que é só Deus na causa. Tem dia que está igual o pai do Vale, ele está numa leseira só. Então tem dia que ele está derrubando o gigante, né? Tem dia que ele se aparecer um gigante na frente dele, ele não precisa nem de pedra para derrubar o gigante. Tanta fé que ele está. Aí no outro dia já está desanimado. Aí no outro dia já está reclamando da vida. Você precisa estar firme na promessa. Amém? A promessa está diante de você. Você precisa se afirmar na palavra de Deus. A terra na qual nós passamos, pelo meio a qual nós passamos, é terra muitíssimo boa. Diga, muitíssimo boa. Como eu disse, irmãos, você pode estar passando a crise que for. Você pode estar no deserto. Você pode estar passando a crise dentro do país a qual você está vivendo. Mas se Deus tem uma promessa para você, você vai comer mesa farta. Amém? A mesa será farta para a sua vida e a prosperidade virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Se o Senhor se agradar de nós, Números 14, versículo 8, da parte B. Se o Senhor se agradar de nós, então é preciso, irmão, para que a promessa se cumpra na tua vida, o Senhor precisa se agradar de você. E eu pergunto para você nessa noite: Deus tem se agradado de você? E se o Senhor é conosco, não temais. 14, versículo 9. Essas são palavras de pessoas que creem na promessa de Deus. Ainda que lá na terra ele possa encontrar gigante, ainda que na terra ele possa encontrar diversidade, mas ele diz: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor é conosco, não temais, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E ele diz: subamos e possuamos a terra por herança. Subamos e possuamos aquilo que Deus havia prometido para nós. Irmão, conquista aquilo que Deus tem prometido para você em nome de Jesus. Conquiste. Lute. Agora de braço cruzado você não vai chegar a lugar algum. Murmurando você não vai chegar a lugar algum. Reclamando da vida: ai, Deus não está comigo, acho que é melhor ir para o mundo. Você não vai chegar a lugar algum. Vai viver igual o povo de Israel dando volta. Vai ficar perdido. Mas se Deus encontrar neste lugar pessoas com o mesmo sentimento de Josué e Caleb, eu digo para você, meu irmão, que você vai ver tantas bênçãos na sua vida, que você com uma mão só não vai conseguir segurar, não. Vai precisar das duas mãos e vai precisar de ajuda ainda, porque a bênção de Deus é muito grande na sua vida. Aleluia! Vai chegar onde você nunca chegou, vai alcançar o que você nunca alcançou. Por quê? Porque Deus é com você. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor é conosco, não tem mais. Não tem mais. Porque quando você lê o livro de Josué, a partir do versículo 1, Deus falando com Josué, depois você vê nos capítulos demais, você vê Josué indo avante, lutando, conquistando Jericó, entrando na terra, brigando, lutando, expulsando os inimigos e conquistando a terra a qual Deus havia
falado para ele. E lá na frente, você vê Caleb fazendo uma declaração tão interessante, irmão. Depois de eles terem conquistado a terra, depois de eles terem alcançado o que Deus havia falado, ele faz uma declaração tão interessante. Ele diz assim: eu me lembro até mesmo do dia que Deus fez a promessa. Eu me lembro desde o primeiro dia, quando Deus prometeu acerca dessa terra. E eles estavam já dentro da terra, vivendo a terra, comendo fruto, já provando da bênção que Deus havia dado para eles. E ele faz essa declaração: eu me sinto, ele diz assim, eu me sinto como o primeiro dia, como Deus fez a promessa, com 80 anos de idade. Ele já estava com 80 anos, e ele faz essa declaração. 40 anos se passaram, e ele diz: eu me sinto com o mesmo vigor, eu me sinto com a mesma força, do mesmo de desde o primeiro dia que Deus havia falado, desde o primeiro dia que Deus tinha feito a promessa. Quanto tempo você está na igreja? Ah, pastor, eu estou 5 anos. Quem está mais de 5 anos na igreja aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Tem vergonha? Quem faz 1 ano que está na igreja? Tem alguém aqui? 1 ano? 1 ano? Mais ou menos? Quem já faz mais de 10 anos na igreja? Tem alguém? Bastante gente. Hoje faz uns 15 anos, né? Eu estou adolescente na fé, né, irmão? Estou adolescente na fé, 15 anos, né? 15 anos, um jovem na fé, né? 40 anos se passaram e eu sinto o mesmo vigor. 40 anos se passaram. Hoje a pessoa está dentro da igreja e os anos se passam e ela já não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma pessoa de quando ela chegou na igreja, com aquela fé, com aquela disposição. Não perdi uma campanha, fazia jejum, né? Orava e buscava. E quando Deus falava alguma coisa, ele tomava posse. E os anos vai se passando, e ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo aquela virtude que Deus tinha dado para ele lá no começo. E Davi faz uma oração tão linda, lá no Salmo 51, quando ele diz ao Senhor: Senhor, devolve-me a alegria da salvação, traz de volta a alegria da salvação, porque essa alegria, irmão, quando a gente se converte uma vez, você sente essa alegria, você quer falar de Jesus para todo mundo, né? E você vê até o bêbado jogado na calçada, você quer falar de Jesus para o bêbado. Tanta disposição que você tem, e o tempo vai passando, a gente vai ficando fraco e vai desacreditando na promessa de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite, que a promessa de Deus ainda está de pé na sua vida. Nós mudamos, mas a promessa de Deus não muda. Diga: eu mudo, mas a promessa não. A promessa sempre está de pé. A promessa sempre vai estar de pé diante de você. Mas Deus está te levantando hoje para você tomar posse daquilo que Deus tem te prometido em nome de Jesus. Mas é preciso se livrar dessa síndrome que está dentro de nós. A síndrome do gafanhoto. Minha luta é muito grande, Senhor. Senhor, eu sou muito fraco. Senhor, eu não consigo. A minha fé não é suficiente. Senhor, onde está a tua promessa? Senhor, por que você não ouve a minha oração? Esses sentimentos não podem estar dentro de nós. Mas que o sentimento de Josué e de Caleb venha estar na tua vida em nome do Senhor Jesus. E quando o diabo tentar semear alguma dúvida, quando o diabo tentar semear algum sentimento estranho no teu coração, você vai repreender em nome do Senhor Jesus, dizendo: olha, Satanás, o Senhor é comigo, e se o Senhor é comigo, eu vou à frente e eu vou conquistar em nome de Jesus. Aleluia! Firmar-se nas promessas, conhecer essa estratégia de Deus para a vitória. Deus traz livramento aos que creem na sua palavra. 14, versículo de número 10 diz:
Diz assim a palavra do Senhor: então disse toda a congregação aos que apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando eles estavam maquinando em apedrejar os líderes que Deus tinha levantado, Moisés e Arão, a glória de Deus veio sobre aquela tenda. A glória do Senhor veio sobre aquele lugar, e eles não conseguiram fazer nada por causa da glória de Deus. Deus mostra cansaço com a incredulidade do povo diante de tantos sinais ao seu favor e a sua bondade. Deus perdoa o povo em resposta da sua oração. Versículo 20: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, perdoei, porém tão somente como vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Aleluia. Nós servimos um Deus poderoso, diga amém. Nós servimos um Deus forte, que é poderoso para mudar tempos, épocas, história. Eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, mas ao Deus que nós estamos pregando essa noite, Ele pode mudar a sua história em nome de Jesus. Ele pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Essa palavra muda vidas, muda tempo. Ele liberta o jovem drogado. Essa palavra, ela muda a mãe de família, o pai de família. Ela converte a prostituta, o ladrão, o assassino. Esta palavra muda a história de vidas e de pessoas. Amém? Fique de pé onde você está, em nome do Senhor. E eu quero orar nessa noite pela sua vida. Eu quero orar por você que veio a este culto, o culto da vitória, e ouviu esta palavra nessa noite, dizendo: a palavra de Deus é verdadeira, a promessa de Deus é verdadeira na minha vida. E eu creio, irmão, e eu verei a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Só se você não quiser, só se você impedir, mas eu vou ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Que acredita da glória de Deus. Aleluia. A promessa de Deus hoje vem sobre a tua casa. A promessa de Deus hoje vem sobre o teu casamento. A promessa de Deus vem sobre você, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida financeira. Eu profetizo nesta noite a mudança de Deus na tua vida. E Deus vai fazer algo na tua vida que vai alegrar o teu coração. Quem sabe você entrou nessa noite com o teu coração angustiado, parece que tem uma mão apertando, mas eu digo para você, meu irmão, e profetizo sobre a tua vida a promessa de Deus se cumprindo a partir de agora na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo uma mudança radical na tua vida. Aleluia. Você diz: Senhor, eu estou cansado de pagar aluguel, Senhor. Senhor, eu quero a minha casa própria. Eu quero meu apartamento, em nome de Jesus. Se você quer nessa noite, você já vai tomar posse desta chave que Deus está colocando na sua mão, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Quem sabe algo está entristecendo o teu coração, eu não sei, mas Deus, Ele vai de encontro com isso que está entristecendo o teu coração. Vai esmagar para que a tua alegria seja completa, em nome de Jesus. Porque o que Deus tem para o seu povo é alegria completa. Aleluia. É alegria completa. A prosperidade verdadeira, irmão, é essa. É aquela que traz alegria completa. E Deus quer trazer para a sua vida, nessa noite, alegria completa. Quando você olhar para a tua casa, você vai sentir alegria. Quando você olhar para os teus filhos, você vai sentir alegria. Quando você olhar para a firma que você trabalha, a empresa que você trabalha, você vai sentir alegria. Quando você olhar para o teu esposo, você vai sentir alegria, porque a alegria de Deus é completa para a sua vida. Espírito Santo, feche teus olhos nesta noite e começa a falar com o Senhor onde você está aí mesmo. E começa a falar com
Deus dos céus. E falar, começa a falar agora com o El Shaddai, a rosa do Saão, o lírio dos vales, o Exu, a Ramachia, aquele que faz o milagre, aquele que faz brotar da rocha a água, aquele que abre o mar vermelho para o seu povo passar, aquele que faz o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mundo falar. Este é o Deus que nós servimos, irmão. Andarabassúria, Xandarabassúria, Tecniassúria, Andarabachai, Candurias, Proviacanduriassúria. Espírito Santo, nesta noite visita os teus filhos neste lugar, Senhor. Pai, eu creio, Pai querido, que a tua promessa está de encontro com a vida dos teus filhos nessa noite. E onde ele colocar as plantas dos pés, vai ser abençoado. Onde ele colocar as mãos, Senhor, o Senhor vai abençoar também, meu Deus. E eu expulso nesta noite todo sentimento, Pai querido, contrário. Todo sentimento que tem nos levado à derrota, todo sentimento que tem levado os teus filhos a se distanciar da tua palavra, nesta noite nós expulsamos e trazemos para nós, meu Deus, sentimentos de vitória, trazemos para nós sentimentos de conquista. Se o Senhor é conosco, vamos subir e vamos possuir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, porque Deus nos chamou para ser mais do que vencedor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, levanta as suas duas mãos para cima nesta noite, porque quando nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo assim: eu estou lutando, eu estou lutando, eu estou guerreando, eu estou brigando. E você vai brigar, irmão, não brigar no sentido literário que nós falamos, mas brigar para que a sua promessa, a promessa de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lute pela tua vitória, lute pela tua família, lute pela tua promessa de Deus se cumpre, irmão. Se o diabo está tentando acabar com a tua casa, acabar com o teu casamento, diga para ele assim: olha, Satanás, eu uso da palavra de Deus agora dizendo que em nome de Jesus eu te expulsaria. Agora eu digo em nome de Jesus: vai embora da minha casa, vai embora da minha vida, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da vida dos meus filhos, sai da minha vida profissional, sai, volta para o inferno agora, porque a promessa de Deus não vai ser impedida na minha vida, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, há uma palavra sendo liberada sobre a tua vida nesta noite. Há uma palavra sendo liberada, irmão. Uma palavra, se você crer, irmão, esta palavra é a chave para que muitas portas se abram, muitas portas vai se abrir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh Deus, os que creem nessa noite, glorificam ao Senhor e aplauda Ele bem forte nessa noite, em nome de Deus. Senhor, libera sobre ti uma bênção hoje sobre a tua vida. É algo que você pediu para Deus, eu não sei, mas em secreto você pediu ao Senhor algo para o Senhor, e Deus ouviu a tua oração, amém? E Ele coloca nas tuas mãos hoje. Toma posse, amém? Porque o Senhor diz assim, que o tempo está chegando, amém? Que você pode estar passando por algum momento, um momento de provação, mas o tempo de cantar vai chegar. E não vai demorar não, nem conta nos dedos o que Deus vai fazer, amém? Há uma bênção sendo liberada sobre a tua vida hoje em nome de Jesus, amém? Aline, lá atrás, aqui uma Aline, né? Vai entender, senão a irmã vai pensar que é para ela, aqui uma Aline. O Senhor libera algo sobre a tua vida também hoje, tá? Eu vejo Deus mexendo na tua vida profissional, eu vejo Deus abrindo porta para você, eu vejo Deus entrando na tua casa, mexendo no teu casamento. Eu vejo Deus te levantando espiritualmente.
Eu vejo o Senhor te usando poderosamente. Se prepare, viu? Porque Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Persevera, porque às vezes o diabo tenta desanimar, o diabo tenta lançar coisas na mente. Nós somos assim, repreende isso na tua vida, porque o Senhor te levanta, amém? Porque muitos estão te esperando, muitos vão precisar de ouvir a tua palavra, porque o Senhor diz assim que vai te levantar como uma grande ganhadora de alma. O Senhor diz assim que em sonho Ele te revelou, em sonho Ele mostrou para você, em sonho Ele falou contigo, e isso é promessa, foi visão de Deus, foi o Senhor quem falou. Persevere, caminhe, continue firme, amém? Grande é a fúria do diabo contra a tua vida, a investida do diabo contra a tua vida. Muitas vezes você entra na tua casa, até a opressão maligna você sente, mas só assim que Ele é contigo, e Ele entra lá dentro e faz uma grande obra para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Diga a Deus aqui, mulher. Fátima, o Senhor diz para ti nesta noite, Ele te trouxe neste lugar hoje, no dia chamado hoje, quarta-feira, dia 11 do mês de fevereiro. Deus assim que te trouxe hoje neste lugar para falar contigo, que Ele te deu um livramento de morte. O diabo preparou um laço para ceifar a sua vida, para acabar com a sua vida, mas o diabo sabe que você é uma escolhida do Senhor. Ele tentou, mas Deus deu o livramento. Você sabe qual é a vontade do diabo? É destruir a sua vida e destruir a vida da sua família também. Todo mundo que está dentro Ele quer destruir, mas o Senhor diz assim, Ele precisa de você que esteja na casa dEle, buscando a Ele, porque você não imagina o plano maligno que Ele já planejou e foi desfeito muitas vezes contra a tua casa, contra a tua família, sentimento de morte. E o Senhor diz assim que Ele está repreendendo hoje, amém? O Senhor diz assim que repreende também um sentimento de morte, um espírito de morte, estava rodeando a tua família, e o Senhor está repreendendo, amém? Continue buscando, continue perseverando na presença do Senhor. A noite é uma luta, até mesmo um pesadelo tem te afrontado à noite. Isso é o diabo querendo entrar no teu sono, mas Deus é assim que até no sono Ele vai te proteger e você vai dormir tranquila em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Busca o Senhor, busca o Senhor, porque às vezes no mundo espiritual nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos o que está acontecendo. E o Senhor me revela uma mulher, que essa mulher pegou o seu nome e levou para um terreiro para fazer ali uma magia negra para acabar com a sua vida. Mas o Senhor viu tudo isso e foi desfeito. Sabe por quê? Que ainda que você esteja fraco, mas o Senhor, Ele está ao teu redor, te protegendo, tá? Ainda que você se sente desanimado muitas vezes, mas o Senhor está contigo 24 horas. Aonde você vai, o Senhor está contigo. E essa palavra que o Senhor trouxe nesta noite, aonde Ele diz que a promessa dEle é verdadeira, Ele manda falar isso para você, que a promessa dEle é verdadeira, viu? E se você buscar, e se você se afirmar diante do Senhor, você vai ver tanta coisa acontecer na sua vida, você vai ver tanta promessa acontecer na sua vida, que hoje você vê a tua vida de um jeito, e lá na frente você vai ver a tua vida de novo. Aleluia. O Senhor diz assim que até a chave da tua casa Ele quer entregar nas suas mãos, mas Ele diz assim que vai depender de você. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia! Deus seja louvado, amém? Amados, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é quarta-feira, o culto da vitória. E eu tenho certeza